Olá, gente, tudo bem? Mais um Entretanto, nessa terça-feira gostosa, para bater papo bacana sobre as coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, nessa conversa descontraída nossa, até de sempre, imparcial e técnica, porém sem chatice, tirando do direito as partes chatas, como é a característica do Entretanto. Queria agradecer aos apoiadores culturais e aos veículos de informação que veiculam, as mídias que veiculam o Entretanto para o Brasil, para os 4 cantos do Brasil, internet, jornal escrito, jornal televisado, web TV, podcast, coluna de jornal, enfim. O Entretanto está nessa aventura cotidiana há 20 anos procurando informar sem deformar opiniões, tá? Ative o sininho, dá o like, dá o dislike, fique à vontade. Que chato seria se as pessoas sempre só concordassem. O gostoso é discutir com quem discorda da gente, tá bom? Por falar nisso, a vacinação, que tá vindo vacina aí, eu já falei isso para vocês, está testando uma vacina, o motivo é óbvio, é porque existe uma vacina para ser testada. A discussão agora é se essa vacinação será ou não obrigatória, é o que deve chegar ao STF aí, se a vacinação é ou não é obrigatória. É claro que nós estamos falando de uma vacina criada em tempo recorde, ainda tropeçando quanto à sua efetividade, ainda se arrastando quanto à sua eficiência e ainda com efeitos colaterais que não foram calculados. Então estamos falando de uma vacina em que, ao fim e ao cabo, a cobaia dela vamos ser nós. Nós é que vamos ser as cobaias da vacina, as cobaias humanas da vacina. Mas, acompanhe meu raciocínio, é muito menos perigoso tomar a vacina do que contaminar de Covid. E suportar aí os riscos de uma doença que pode ser fatal. Portanto, meu amigo, nessa vida, a gente às vezes é obrigado a decidir entre o ruim e o pior ainda. Infelizmente, há dilemas terríveis nessa vida, e esse é um deles. Ou você toma uma vacina que ainda está claudicando, tropeçando, que a sua eficiência ainda não é clara, não está atestada pelos cientistas da área, ou você toma essa vacina e corre o risco de um efeito colateral que acontece numa parcela irrisória das pessoas testadas com a vacina, mas acontece, né? Ou você toma vacina e se imuniza, ou você não toma vacina e corre o risco de contrair Covid-19, né? Todo remédio, todo fármaco, toda droga de laboratório tem efeito colateral. Eu aconselho quem pensa diferente, dá uma lida em qualquer bula, de qualquer paracetamol, de qualquer aspirina, vai ver que há efeito colateral em todo remédio. A vacina para a Covid, toda vacina tem efeito colateral. A vacina para a Covid não será exceção, como já não é exceção, né? Só que é claro que daqui a 10 anos nós vamos ter uma vacina muito melhor, mas não dá para esperar 10 anos. Então, eu acredito que a vacinação, atenção, que a vacinação deveria ser obrigatória. Só que a gente tem que diferenciar vacinação obrigatória de vacinação compulsória. É isso que os órgãos de comunicação, a imprensa, rádio, TV, não está conseguindo passar para o público. Aquela vacinação, que aliás existe uma lei, da época do último presidente militar, presidente João Batista Figueiredo, existe uma lei tornando a vacinação compulsória no Brasil, da época do João Batista Figueiredo, tá? 30 anos atrás, ela vai pancada. A vacinação compulsória é aquela que você pega o cara à força e arrasta e vai o pessoal da saúde e pica a agulha no cara
contra a vontade dele, que ele vai ser punido se ele não se deixar ser vacinado, que ele pode até ser preso por desobediência. Essa é a vacinação compulsória. Não é dela que a gente está falando. A gente está falando de vacinação obrigatória. Inclusive o presidente da República é contra a vacinação obrigatória. Eu não sei se ele sabe a diferença entre vacinação obrigatória e vacinação compulsória. A vacinação obrigatória, ela obriga primeiro o governo a disponibilizá-la obrigatoriamente para todos da população. Essa obrigatoriedade é governamental primeiro. Primeiro, ela é governamental. Ok? É o Estado que se obriga a fornecer a vacina e não necessariamente o usuário, o povo, o público-alvo que está obrigado a se vacinar. Mas, para aqueles anti-vax que não se vacinam, estão previstas sanções administrativas, como, por exemplo, não será emitido passaporte, não conseguirá visto para ingressar em outros países. Isso até por questão de direito internacional. Você não se vacinou, você não entra nos Estados Unidos. Você não se vacinou, você não entra na Europa. Vai ter dificuldade para tirar o título de eleitor ou para renová-lo, se não se vacinar. Por quê? Porque em uma pandemia, e de resto em toda e qualquer doença contagiosa, uma pessoa é vetor da doença para outra. Eu pego e transmito, eu pego e transmito, você pega e transmite. Ou seja, não é só a minha saúde que está em jogo. Eu posso prejudicar a saúde alheia ao não me vacinar. Então, sou radicalmente a favor da vacinação obrigatória, não da vacinação compulsória. E o raciocínio da vacinação obrigatória é o mesmo raciocínio do legislador que, premido pela sociedade, espremido pela opinião pública, proscreveu, praticamente proibiu em ambientes públicos o tabaco. Ou seja, se proibiu fumar tabaco em locais públicos ou abertos ao público, né? Para quê? Para que você não acarrete, você fumante, não acarrete perigo para a saúde de quem não é fumante. Então o raciocínio é o mesmo. Se eu proibir cigarro em restaurante, eu tenho que obrigar a vacinação. A única diferença é que uma temática tá politicamente soterrada, que é a temática anti-tabaco, né? A patrulha do politicamente correto soterrou a discussão e não se fala mais nisso, e enquanto que a temática anti-vax tá no top das paradas de sucesso da discussão de botequim, nas rodas de resenhas jornalísticas de política do Brasil e do mundo. A única diferença é essa, porque o raciocínio é o mesmo. Eu não tenho o direito de prejudicar a sua saúde. Por isso que eu acho que a vacinação deveria ser obrigatória, não compulsória. Tá? É claro que a matéria está sendo submetida ao nosso governante, que é o STF, né? E é claro que o STF, acredito eu, deve entender por maioria, se não por unanimidade, que a vacinação não é obrigatória. Portanto, não devem raciocinar da mesma linha de pensamento desse humilde magistrado que vos fala. Porém, eu vou dizer uma coisa para vocês, amigos do Entretanto, é um prazer quando eu não sou acompanhado pelo STF. É um prazer quando o STF diverge da minha opinião. É engraçado isso. Antigamente, para um magistrado, era recompensador quando a gente era seguido pelo nosso Tribunal Supremo. Hoje não é assim mais não. Uma hora eu conto para vocês por quê. Tá? Tem um movimento aí em torno, mais uma vez, esquentando e requentando, o assunto Flávio Bolsonaro. E as rachadinhas, e o Fabrício Queiroz, e etc, etc. Eu nunca vi tanta perda de tempo e desperdício de dinheiro e de esforços inúteis para tentar atingir o presidente através de um dos seus filhos, ou de todos os seus filhos. Por quê?
O presidente Bolsonaro falou desde lá atrás que se filho dele aprontar, atenção, e ele tem 3 filhos imiscuídos na política, se filho dele aprontar, o máximo que ele vai fazer é ir lá visitar no presídio da Papuda em Brasília e servir uma maçã. Que o problema do filho dele é do filho dele e não confundam com ele. Então, se ficar provado que Flávio Bolsonaro cometeu algum ilícito, se ficar provado que Flávio Bolsonaro cometeu algum ilícito, é problema do Flávio Bolsonaro, não atinge o presidente da República, tá? E diante desse descortinar de ilícitos tão escabrosos que as inúmeras fases da Operação Lava Jato têm mostrado para a população em geral, diante de ações tão aceleradas, de corrupção tão clara, de roubo, de desvio, de malversação de trilhões de reais, rachadinha de 20 mil reais, cheque de 2 mil, faturamento de loja de chocolate, isso não tem importância nenhuma no cenário nacional. É claro, tem que ser apurado, mas só está sendo desvendado com esse alarde, com essa celeridade, porque o senador Flávio Bolsonaro é filho do presidente da República. Se não houvesse esse parentesco, e se não parte da nossa mídia, de maneira incansável, com uma bravura até mesmo digna de aplauso, parte da nossa mídia não tentasse de maneira incansável atingir Jair Bolsonaro, isso já teria sido esquecido há muito tempo. Porque é um problema menor, é um escândalo menor, e se procedente, qualquer culpa do senador Flávio Bolsonaro, ela não atinge o nosso mandatário máximo, que é o presidente da República. Como diz o outro, é feio, mas não dá cadeia para o presidente da República, então ficam as coisas como dantes, é esforço inútil de quem está por trás disso, é esforço inútil de parte da nossa mídia tentar atrelar o presidente a eventuais possíveis e ainda não provados ilícitos perpetrados por um de seus filhos, tá bom? Aliás, político está virando profissão de risco. Confiram comigo desde a pandemia. Afastaram o Witzel, governador do Rio, afastaram agora o governador de Santa Catarina, né? É o tal negócio. Se o governador, se o gestor, se o prefeito, se o presidente não faz nada durante a Covid, tem gente até que fala que é assassino, é genocida, né? O Ciro Gomes falou isso do presidente Bolsonaro. O Ciro Gomes falou, inclusive industriou a chamá-lo de assassino e genocida nas mídias sociais, como um hater, como um odiador de internet. Se fizesse isso contra o STF, estava preso na Lei de Segurança Nacional. Como é contra o presidente, deixa rolar. Ciro Gomes é meu malvado favorito. Vocês vão ver onde é que isso vai acabar. Mas enfim, se não faz nada, é assassino genocida. Se faz, se compra, se corre atrás de insumo, de medicamento, de respirador, se contrata rápido, sem licitação, enfim, se contrata errado, é afastado e pode até ser preso. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ficou muito difícil ser político do Brasil. Acho até que no caso do Rio de Janeiro, é um ponto fora da curva, que hospital de campanha, licitação, compra superfaturada lá, foi um negócio muito escancarado. Se o Witzel tem ou não tem culpa no cartório, vamos ver. Mas estava politicamente inviável para ele continuar à frente do antigo estado da Guanabara, estado do Rio de Janeiro. Agora, no caso do gestor, do governador de Santa Catarina, o que tem o quê? Compra superfaturada numa época que todo mundo estava sendo pressionado para comprar rápido, para comprar pelo preço que encontrasse, e os preços de respiradores e fármacos, enfim,
estavam realmente nas alturas e se não tivesse comprado, tomava ação de improbidade administrativa porque não comprou, porque comprou errado, toma ação de improbidade administrativa também e é afastado do cargo. Governador, desse jeito, tem que ser um misto de exímio negociante, comerciante, perito em direito tributário, perito em contabilidade, tem que adivinhar o futuro e tem que estar cercado de ministros, de secretários, de assessores, que não basta ser jurista, ser contabilista de nomeada, constitucionalista, gestor público experiente, não. Tem que ser verdadeiros apóstolos, porque o governador não pode errar, prefeito não pode errar, político não pode errar. Se errar, cadeia. Político virou profissão de risco. Observe o que eu estou falando. Eu recém li o livro O Mensalão, do professor Marco Antônio Villa. Excelente livro. Não gosto da linha de pensamento do professor Marco Antônio Villa, mas eu já disse aqui para vocês, eu leio o inimigo, porque o inimigo me instrui. Eu leio quem eu não gosto, porque tem muita gente que a linha de pensamento não me atrai, mas é gente muito culta, muito inteligente. Eu acho que todo mundo deveria ler os seus adversários ideológicos, os seus adversários políticos, os seus adversários de linha de pensamento e de ideias. E o Marco Antônio Villa, ele disseca o Mensalão. Disseca o Mensalão. Os senhores nunca vão ver na história da República um julgamento tão embasado em presunções, em achismos, em condenações absolutamente fundamentadas em castelo de areia. Se os políticos, economistas, núcleo financeiro, núcleo político do Mensalão, vamos concentrar no grupo político, Zé Genuíno, Zé Dirceu, Delúbio, etc. Se fossem 3 pedreiros, ou 3 vendedores de automóveis, ou 3 balconistas de farmácia, jamais teriam sido condenados com aquelas provas do Mensalão. Foram condenados por serem políticos. O que eu vi, o que eu li, o que eu estudei do processo do Mensalão me permite crer, me permite imaginar um tribunal jacobino, durante a Revolução Francesa, mandando para a guilhotina os nobres, pelo simples fato de serem aristocratas. É isso que pode virar a justiça penal brasileira. Ressocializadora para os crimes violentos, porque cometidos por gente pobre e humilde na maioria das vezes, ressocializadora para os crimes violentos, mas punitiva e inclemente para os crimes de colarinho branco. Por quê? Por quê? Porque a população está com o estômago revirado, está com engulhos, está com nojo de corrupção. É o que o ministro Roberto Barroso falou. Luiz Roberto Barroso, temos que ouvir a voz das ruas. Só que a voz das ruas é sanguinária, ministro Barroso. A gente não julga com a voz das ruas. A democracia brasileira é representativa. Nós passamos em concurso público ou somos nomeados, como é o caso do senhor, para julgar conforme critérios técnicos. A gente não é arquibancada. A gente entra em campo para julgar. A gente é governo, ministro Barroso. E desse jeito, o governo, os políticos, vão cada vez mais se esmaecer, se esvaziar de gente proba, de gente honesta, de gente capaz, com medo de ser atraído para o banco dos réus injustamente, e nós vamos ter daqui a pouco só fracassado e desempregado. Não que todo desempregado seja fracassado, pra vocês entenderam, eu coloquei uma vírgula entre um e outro, né? São 2 casos diferentes, só gente frustrada na carreira, só gente sem emprego, só gente sem rumo, sem norte, sem bússola, para querer ingressar na vida pública, porque não tem nada a perder. A classe política, que já está em descrédito, vai à bancarrota. Toda caça às bruxas deixa para trás o que eu sempre falei aqui, terra arrasada, terra arrasada. Fizeram caça às bruxas na Revolução Francesa, surgiu Napoleão Bonaparte.
Fizeram caça às bruxas na Itália, Operação Mãos Limpas, que o seu Sérgio Moro é fiel seguidor, limparam a classe política italiana e surgiu quem? Silvio Berlusconi. Né? E por aí vai. Onde há terra arrasada, não nascem frutos saudáveis. Não nascem árvores que deem frutos saudáveis. Vamos parar de perseguir a classe política. E, sobretudo, a justiça tem que ser igual para todos. Eu tenho que ter rigor com o criminoso de colarinho branco, tenho que ter rigor com o criminoso violento de bairro pobre, periferia, de comunidade, de favela. Não dá para... Esse aqui eu vou soltar, que é um pobre coitadinho, uma vítima da sociedade. Esse aqui eu vou prender porque a sociedade aplaude. Isso não é justiça! Eleições americanas. Toda a mídia quer destronar Donald Trump. Porque é a New Left americana, a nova esquerda americana. Olavo de Carvalho preveniu isso há 20 anos atrás. Aliás, Olavo de Carvalho, há 20 anos, é um divisor de águas. Né? Tem quem gosta e quem não gosta, mas não é isso. Se não fosse ele, não teriam chegado ao grande público notícias sobre o Foro de São Paulo. Não teria se descortinado o marxismo cultural, as teorias de Antônio Gramsci. Nada disso teria chegado a lume. Ele é a maior autoridade brasileira em Aristóteles. Ele desenterrou Mário Ferreira dos Santos, o maior filósofo que esse país já teve. Ele desenterrou Otto Maria Carpo, o maior intelectual, o maior crítico literário que esse país já teve. Isso tudo nós devemos ao Olavo de Carvalho. Nós não somos enganados hoje por deformadores de opinião, porque tem um cara chamado Olavo de Carvalho, que desde 2003 está na internet, que antes disso, muito antes disso, estava na Folha de São Paulo, estava na época, estava no Diário do Comércio, dizendo para vocês que existe uma ditadura de informação no Brasil e no mundo. E nos Estados Unidos não é diferente. E é graças a Olavo de Carvalho, que querem xingar de terraplanista, querem falar que foi astrólogo. Dane-se, ele abriu os olhos da população brasileira. Ele abriu os olhos da população brasileira para uma série de temas que a população brasileira não tinha acesso. E ele cita nome, e ele cita a fonte. E lá fora tem um monte de autor bacana que não era traduzido até 5 anos atrás, porque as editoras boicotavam. É assim que nós nunca tínhamos ouvido falar de Eric Voegelin, que foi o sociólogo mais premiado do mundo no século XX, que falava 9 idiomas e destruiu o marxismo, e destruiu o socialismo, o ideal socialista. Nós nunca tínhamos ouvido falar de Roger Scruton, o britânico, filósofo político conservador, um dos maiores cérebros do século XX, faleceu há poucos anos. Só depois que faleceu que a obra dele está sendo lançada no Brasil. Chesterton, que foi o maior pensador cristão de sua época, passou a ser reeditado por causa de Olavo de Carvalho, e Olavo de Carvalho preveniu a imprensa da nova esquerda americana quer fazer e desfazer presidentes. E jogam e vomitam que Trump é odiado por latino, por LGBT, por feminista. Eu tive lá 2 vezes, por coincidência, as 2 vezes no governo Trump. Não tem nada disso, nada disso. Ele é gostado pelos pobres, a classe baixa, os imigrantes gostam dele. Ele não tem nada contra feminista, ele não tem nada contra LGBT, ele não toma conhecimento dessas conversas privadas, sobre vida privada. Ele pode não ser um grande presidente da República, mas com ele a economia está em ordem para o americano médio, é isso que importa. A New Left é tão forte que quer tornar Joe Biden uma figura apagada, um político que nunca fez nada, quer tornar Joe Biden um estadista. Querem submeter Joe Biden ao povo americano e, via de consequência, à população mundial. Joe Biden, em 8 anos de vice de Obama, nada fez. Como presidente da República norte-americana, nada fará, mas a vontade do povo é a voz de Deus em eleições. Vamos ver no que dá, porque o grande problema no discurso ideológico é esse. O grande problema no discurso ideológico político é esse. Os erros da direita
estão nos livros de história. Tudo que Trump faz de errado e é de errado está na mídia, está nas manchetes, está no New York Times. Até o jornaleiro da esquina, até o engraxate da esquina sabe o que Donald Trump fez e faz de errado, o que ele tem de defeito. Os defeitos da direita são publicados. Os defeitos da esquerda são sussurrados, escondidos e balbuciados nos bastidores do poder e são omitidos da mídia. Essa é a diferença entre os erros da direita e os erros da esquerda. Tá bom? Até a próxima. A gente volta depois das eleições. Fiquem todos com Deus e bom voto.